Olá, amigos e amigas do canal Noticiando, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar atualizando vocês sobre tudo com a Caixa e o auxílio emergencial. Eles vão depositar agora o auxílio emergencial para 6 milhões de pessoas, hoje, quarta-feira, ok? E outra questão aqui que a gente vai falar muito importante, até o centro do vídeo de hoje, é que o auxílio emergencial para o setor da cultura vai movimentar 3 bilhões de reais em aplicações e também que o auxílio emergencial, o secretário da Economia disse ser insustentável prorrogar o benefício. São questões bastante importantes para a gente poder ficar sabendo do auxílio emergencial. Então já falo para vocês compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, para a galera ficar por dentro do que está acontecendo e se manterem também atualizados e não serem pegos de surpresa. Ok? Então vamos começar com a questão da Caixa depositar hoje para 6 milhões de pessoas o auxílio emergencial. Ok? Então, gente, as novas parcelas do auxílio vão ser depositadas hoje, dia 19, para os trabalhadores nascidos em outubro, que se inscreveram pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. Segundo o banco, cerca de 4 milhões de pessoas vão poder, a partir de agora, movimentar os recursos depositados em suas contas poupanças sociais digitais lá no Caixa Tem, e esse grupo, porém, só vai ter aí o saque liberado no dia 12 de setembro, tá bom? Mas tem como também adiantar o saque. E aí já tem vídeo aqui no canal mostrando para vocês isso, vai aparecer aqui nos cards. Sempre confira os cards, que são as sugestões que a gente manda para vocês, ok? E aí junto também com a possibilidade de transferência bancária. Isso já vai ficar para o dia 12 de setembro, ok? Porque tem dois calendários diferentes. E também nessa quinta-feira, 1,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família com o número do NIS sendo final 2 vão poder retirar também o benefício, ok? Para essas pessoas o dinheiro já está automaticamente liberado para saque com o cartão original do programa social. E o valor depositado é de R$ 600 para a maioria dos contemplados ou de R$ 1.200 para mães ou pais que são chefes de família. E o saque pode ser feito em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou em correspondentes do Caixa Aqui. E as parcelas também são diferentes. No caso do Bolsa Família, essa é a quinta e a última parcela prevista. Do universo total de beneficiários, 13,6 milhões de famílias, que dá um total aí de 95% de pessoas, recebem a última cota do auxílio emergencial e 661 mil famílias permanecem com o valor regular do programa, que é maior. E o governo já admitiu que estuda a possibilidade também de prorrogar o auxílio emergencial, mas ainda não existe uma proposta formal sobre isso. Caso a equipe econômica opte aí realmente pela extensão do benefício, o pagamento adicional ainda terá que ser aprovado também pelo Congresso Nacional. Segue nessa mesma linha de pensamento. E os demais trabalhadores aguardam diferentes parcelas do auxílio. Há pessoas esperando a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta cota do benefício. E a parcela paga agora depende do mês em que você, cidadão, aí recebeu o primeiro pagamento ou de quando você se inscreveu. Aí são 3,9 milhões de nascidos em outubro que estão nessa situação. E nesse grupo, gente, também há cidadãos que tiveram seus pedidos de auxílio negados, mas apresentaram contestações entre os dias 24 de abril e 19 de julho, tendo enfim aí o direito de receber o auxílio emergencial. E eles receberam, no caso, o primeiro pagamento. Existem ainda pessoas que tiveram seus auxílios reavaliados em julho por conta das atualizações desses dados governamentais, e esse grupo vai receber a terceira parcela e a quarta parcela agora. Tem até um vídeo aqui que mostra para vocês como que funciona direitinho, o que falta ainda para receber, também vai estar nos cards. E esses dois últimos casos somam 96 mil trabalhadores nascidos em outubro, ok? E aí agora então, a gente fechando essa parte do que vai ser depositado hoje tem pagamento aos nascidos de outubro, agora a gente vai falar sobre o auxílio emergencial para o setor da cultura, que vai movimentar 3 bilhões de reais em aplicações. Isso envolve você, isso envolve o povo brasileiro, então vamos ficar aqui já ligadinhos com isso, ok? Então, gente, ontem, terça-feira, dia 18, o decreto que regulamenta as ações para o auxílio emergencial, que será aí destinado para o setor cultural durante a pandemia, foi publicado. E aí, segundo a lei Aldir Blanc, a União vai entregar para os estados, Distrito Federal e municípios cerca de 3 bilhões de reais para aplicação em ações emergenciais do
apoio ao setor cultural. Isso toca em todos os brasileiros, isso chega em todo mundo. Então, por isso eu vim trazer essa informação para vocês, ok? Então, prestem bastante atenção aí, que é importante. Os espaços artísticos devem receber subsídios mensais que variam de R$ 3.000 a R$ 10.000. Já os trabalhadores do meio terão direito a 3 parcelas de R$ 600, e a distribuição dos recursos para os artistas e os espaços culturais serão de responsabilidade dos estados, municípios e do Distrito Federal, que vão ter 30 dias para poder detalhar planos de execução dos R$ 3 bilhões e prazo de até 120 dias para poder repassar toda a verba para o setor cultural. E esse socorro para o setor ele foi aprovado no mês de junho pelo Congresso, mas esperava a regulamentação para que isso pudesse sair do papel. E aí a legislação é conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu no mês de maio, vítima do coronavírus também. E aí, qual é o destino desse dinheiro? A gente já conheceu aqui o plano geral, o que eles querem fazer, mas qual é o destino? Então, gente, é um pagamento de uma renda emergencial aos trabalhadores da cultura em 3 parcelas de R$ 600, retroativa ao 1º de junho, subsídio mensal de R$ 3.000 a R$ 10.000 para manutenção de micro e pequenas empresas, de demais organizações também, comunitárias, culturais, e também de espaços artísticos que tiveram que paralisar aí por causa das atividades devido a essa pandemia, e também realização de ações de incentivo à produção cultural, como a realização de cursos editais e prêmios. Então, gente, isso é muito legal. Agora está envolvido também essa área no auxílio emergencial. Então, compartilha aí, porque tem bastante pessoas que são envolvidas na parte cultural, na parte artística do país e que não sabem disso. Então, vem agora essa renda emergencial, os trabalhadores da cultura com direito a 3 parcelas de R$ 600 também, ok? E também essa questão de terem que ter parado com as atividades por causa da pandemia, isso tudo entra aqui e faz com que a pessoa tenha direito a receber. E aí, então, quem pode, especificamente contar com essa ajuda? Pode contar com essa ajuda os artistas, produtores e técnicos que estão com as suas atividades interrompidas e podem comprovar a sua atuação nesse segmento por ao menos aí 24 meses antes da publicação dessa lei, por meio dos documentos ou autodeclaração. E esses beneficiários devem ser residentes e domiciliados em território nacional e não podem ter acumulado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2018. Segue a mesma linha de pensamento do auxílio emergencial geral que a gente tem visto aí. E as regras exigem ainda que o trabalhador precisa ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo também, ou renda familiar mensal, um total de 3 salários mínimos, a que for maior. E o pagamento vai ser limitado a 2 membros da mesma família, igual acontece no auxílio emergencial para todo mundo mesmo. Agora eles foram colocados também, foi inserido mais pessoas, só que não muda a ideia é a mesma. Até duas pessoas do mesmo grupo familiar podem receber o dinheiro, sendo que o chefe de família ele vai receber 2 cotas. E quem não tem direito já não pode receber o benefício os espaços culturais que foram criados pela administração pública de qualquer esfera, bem como aqueles vinculados a grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S, porque eles já têm quem meio que sustentem, então o governo não entra aí nessa parte para poder te dar uma renda a mais. Já os artistas também que não podem receber ajuda, que têm benefício previdenciário ou assistencial, ou já recebem algum programa de transferência de renda federal que não seja Bolsa Família, aí também não entra. Apenas os trabalhadores vão receber? Não, gente, não são só os trabalhadores. A lei também fornece um subsídio mensal à manutenção de espaços culturais, que vai ter o valor mínimo de R$ 3.000, no máximo de R$ 10.000, e podem ser contempladas as atividades como teatros independentes, escolas de música, circos, cineclubes, centros culturais, bibliotecas comunitárias, livrarias, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato,
Se você faz parte dessa galera aí, você pode receber. E segundo a lei, vão poder ser realizados editais, chamadas públicas e prêmios, entre outros artifícios também, para a manutenção e desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, e os cursos e manifestações culturais também, produções audiovisuais, toda essa parte da cultura artística tá ingresso aqui. E você aí que não faz parte desse grupo e está esperando eu falar para vocês aqui sobre a economia ser sustentável, que prorrogar, que o secretário disse, eu já vou chegar lá, não se preocupe. E agora, terminando aqui, né, os estados e os municípios e o Distrito Federal vão poder realizar as ações por meio dos programas já existentes ou a partir da criação de outros específicos também. Isso tudo por meio das plataformas digitais, tá ok? E também quando vai ser pago, né, esses recursos. O prazo para os gestores é de 30 dias para poder informar, por meio da plataforma Mais Brasil, os planos nos quais serão investidos e os recursos, e qual também das agências do Banco do Brasil que vão efetuar os pagamentos. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim que a gente tiver atualizações sobre isso, a gente vai trazer aqui a notícia para vocês. E agora sim, vamos falar sobre o comentário do secretário da Economia dizer que é insustentável prorrogar o benefício. Ontem também, terça-feira, dia 18, o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, ele afirmou que o pagamento do auxílio emergencial de R$600 por mais tempo não é possível. A gente está vendo eles falarem sobre isso já bastante, mas cada hora eles vêm com uma informação diferente que a gente precisa saber aqui para a gente ver o balanço e saber qual é a direção que eles estão tomando. Então, isso aqui está tudo atualizado e ele levantou agora uma outra questão. Então, eu vim informar vocês aqui. Segundo ele, as pressões políticas depois da pandemia devem continuar e o auxílio emergencial, é claro, é bom para a população. Aqueles que receberam o Bolsa Família de R$190 passaram a receber 3 vezes mais. Porém, de acordo com Marcelo, não é possível manter esse benefício. E o secretário ainda afirmou que a pandemia fez o governo rever as suas prioridades e começar a pensar em uma maneira de melhorar as ferramentas de transferência de renda. E aí ele diz: a renda de proteção social precisa ser apropriada. Tem muita gente que não tinha acesso aos recursos de proteção social do Estado e que precisa ser melhorada. Como a gente aumenta? Como faço o Bolsa Família de R$190 chegar a algo maior? Não, infelizmente, a R$600, mas como aumentar esse valor? Entenderam? Então, eles estão procurando um plano de não fazer aí com que a gente seja tão prejudicado por causa da diminuição do valor do auxílio emergencial. Porém, por que tem que fazer um balanço? Porque se eles não balancearem agora, a renda total econômica do país vai cair e a gente pode entrar numa crise tremenda aí, bem complicada mesmo, que prejudica a gente de uma maneira que a gente nem aguente. Então a gente se mantém informado sobre isso e eles colocando pra gente qual é o plano deles, faz com que a gente se prepare e a gente, por mais que agora a gente saia um pouquinho prejudicado, a gente ainda consiga futuramente ter um país com a economia aí fixa, sustentada direitinho e a gente consiga refazer a nossa vida direitinho, sem ter nenhum problema, porque eles consideram muito e é claro, tem que considerar mesmo após pandemia. A gente tem que saber como que vai ficar depois também. Então não adianta a gente colocar todo eles, no caso, né? Colocar todo o rendimento agora e depois que a pandemia acabar, todo mundo, no geral, ficar falido. Então eles estão fazendo essas medidas, estão fazendo os cálculos, estão balanceando para ver qual é a medida e como ele apontou de ser maior do que os R$190, não podendo infelizmente ter os R$600, mas fazer com que não seja tão baixo assim e que ninguém saia prejudicado nem agora e nem depois da pandemia. Já o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles afirmaram que o pagamento de R$600 não será sustentado por muito tempo, ou seja, então vai cair sim o valor. E aí vem o teto de gastos. Os guaranis defenderam o teto de gastos ao relatarem que é uma forma artificial de fazer o que o país deveria fazer, no qual é gastar dentro das possibilidades, e aí ele até disse: comento sempre que conversando com o pessoal do Banco Mundial na época do teto, eles diziam: vocês brasileiros são loucos, compraram o terno e depois vão ter que caber, geralmente, a gente emagrece antes. Ou seja, né, colocou com que a gente
não faz os planos corretos, a gente só compra o terno e, tipo, vai ter que encaixar ali, mas não sabe se as medidas encaixam realmente para você antes de comprar o terno. Então ele fez uma metáfora. E ele colocou, a gente continuou falando. E eu dizia, o Brasil é assim mesmo, a gente compra na promoção, depois vai ter que dar um jeito de entrar. Então, achei até uma comparação interessante aqui para poder colocar a visão geral de como está indo a economia do país. E além disso, o secretário disse que a parte da agenda do governo é fazer o país caber no teto, então aí que está, com revisão de despesas e desvinculação de recursos. E aí ele completa fechando: temos que fazer o nosso dever de casa, pois o piso sobe. A gente vai engordar e trocar o terno ou começar a malhar e caber nele. Fazer um regime. Ele solicitou. Então precisamos de reforma para desvincular, desindexar e desobrigar as nossas despesas. Ele completa assim. Então, gente, o que conclui aqui? Que essa fase de diminuir o valor do auxílio emergencial, por mais que pareça ruim, igual quando a gente está fazendo exercício, quando a gente quer emagrecer, a gente tem que cortar algumas coisas, é ruim nessa fase. Mas depois o benefício que a gente vai ter com isso é imensurável, é muito bom, a gente fica até em paz, a gente fica, pô, consegui e agora tô bem, valeu a pena perder aquilo para conseguir algo melhor agora. Então é isso que o governo está colocando aí. Eles estão fazendo uma medida, um balanceamento para poder fazer com que o nosso país cresça economicamente no geral para todo mundo. E o auxílio emergencial ele tem um peso gigantesco na cidadania geral do país, ok? Então é por isso que o secretário colocou agora mais essa visão sobre isso. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque sempre que a gente tiver novas informações sobre o segmento do auxílio, como que vai ficar os projetos do governo, para ninguém sair prejudicado, a gente vai trazer vídeo aqui falando com vocês, ok? E com essas notícias eu espero ter ajudado você a se manter bem informados e atualizados sobre o país. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, isso também ajuda o canal. Não se esqueça de se inscrever ativando o sininho e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para a galera ficar por dentro do que está acontecendo, se manterem atualizadas e fazer com que esse canal cresça, abraçando o maior número de pessoas. E, gente, também muito obrigado a todos vocês que acabaram de se inscrever no canal. A gente conseguiu aumentar aí 4.000 inscritos, fechamos a 30.000 inscritos agora. Muito feliz com vocês, muito obrigada de verdade pela companhia, ok? Pela amizade aí, gente. Tenham um ótimo dia também e até o próximo vídeo.